Olá pessoal, sou Edneia Biassi, sou coordenadora do curso de sommelier, também sou sommelier e estou aqui hoje no podcast do primeiro circuito brasileiro de enodegustação, inclusive degustando uma excelente espumante brasileira. Mas hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Simone Vivan. Ela foi a nossa aluna da turma de agosto do ano passado, se formou com a gente este ano e hoje ela desenvolve um trabalho muito bacana também relacionado ao vinho. Ela tem um Instagram que se chama Gente de Vinho. Se você não segue, fica a dica para seguir, que tem muito estudo, muito embasamento. Eu admiro muito ela porque ela tem conteúdo e ela é uma pessoa muito dedicada e estuda muito vinho. E aí eu faço uma pergunta para ela: Simone, e vinho brasileiro? Primeiro um brinde. Com brinde certeza. aos vinhos brasileiros, né? Aos vinhos Ed, obrigada por me convidar, obrigada por estar aqui, participar desse momento tão importante, desse evento que congrega muitos produtores brasileiros e que é uma categoria que eu amo. Eu vivo postando no meu perfil vários. Se você for olhar dentro dos meus destaques, eu tenho mais vinho brasileiro do que qualquer outro. Eu acho que a gente precisa saber avaliar e precisa saber valorizar o nosso vinho brasileiro. Com certeza. Então, assim, eu acho que o vinho brasileiro, se você for buscar na história, nós temos aí registros do vinho brasileiro desde 1530 e alguma coisa, que por vários motivos e vários movimentos internacionais e questões de políticas e regionalizações e tal, ele sofreu um baque imenso e uma parada imensa na sua produção e na sua história. E ele veio depois a fazer mais, enfim, a ficar mais, digamos aí entre nós como um assunto normal e com um assunto de que nós temos aí uma valorização efetiva do nosso povo a partir de 1800. Então, assim, de lá para cá a gente tem muita história para contar. Então, assim, o vinho brasileiro hoje me encanta em algumas regiões especiais, em algumas categorias, em algumas uvas especiais. E quais são elas, Simone? O que mais você aprecia? Gente, assim, eu vou te dizer que hoje, eu acho que essa questão do vinho, ela tem, cada um de nós tem o seguinte, em algum momento nós preferimos alguma casta diferente da outra. Em algum momento você está com a casta do tinto, em algum momento você está com algumas castas do branco, mas especificamente agora eu ando realmente apaixonada pelos brancos. E eu te digo o seguinte, Sauvignon Blanc e Alvarinho são os meus preferidos. Opa, eu também adoro. Muito fresco, muito assim, frescos, né? A acidez gastronômica, exatamente. Essa questão da entrega aromática de um Sauvignon Blanc é algo que me encanta. Então, assim, eu te diria que a Serra Catarinense tem produzido vinhos de Sauvignon Blanc e de Alvarinho especificamente, que são, assim, muito bons. E eles concorrem par a par com outros vinhos europeus, na minha opinião. Sim. Então, assim, precisamos sim saber valorizar o vinho brasileiro e saber apreciar e harmonizar os vinhos brasileiros e dar a importância que eles realmente têm. Eu costumo dizer o seguinte: se todos nós fôssemos tomar um vinho dentro destes que eu estou comentando, de vinhos brancos, com o mesmo, vamos supor, você vai numa gôndola de um supermercado ou de algum revendedor, alguma loja, e você toma um vinho, você escolhe gastar X num vinho tinto e no vinho branco com o mesmo valor, você certamente vai tomar vinhos brancos de excelente qualidade. Então, assim, eu vejo que a gente precisa ser um motivador do nosso público e um incentivador para que eles comecem a tomar vinhos não só brasileiros, mas outros vinhos também brancos, porque o vinho tinto também já faz mais parte da nossa cultura. Agora, o vinho branco, ele é novo para nós. O vinho rosé é mais novo ainda. Bom, a parte disso, existem os espumantes, né? Os espumantes são fantásticos. Agora uma DO de Pinto Bandeira, então é algo assim que nos enche de orgulho, né? Saber que nós temos espumantes de tanto valor
e de tanta qualidade no sul do país. Exatamente, inclusive, Simone, aproveitando, eu estou degustando aqui um espumante, claro, numa taça, que é a taça do evento, né? Não é a taça, não vamos falar correta, mas existe uma taça específica para o espumante, que é a taça flute, por isso que a gente não consegue perceber muito a questão das borbulhas. Borbulhas, né? Mas é perlage. O que é o perlage do espumante, Simone? O perlage, Edi, posso te chamar de Edi? Claro, pode. Pode chamar de Edi. Edi, o perlage, na verdade, ele é criado no momento justamente da vinificação do espumante. Então, assim, existem métodos diferentes de vinificação de espumante. O método Charmat, que é muito conhecido, e o método tradicional. Esse método tradicional, o método clássico, é o chamado champenoise. Porém, ele só pode ser chamado de champenoise na França, sob a OAC, as regras da OAC de Champagne. Então, assim, em Champagne, existe aí uma formulação também específica para a formulação, a vinificação desse vinho, que é com 3 uvas, 3 castas específicas. Quais são? Que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Inclusive a Pinot Meunier, agora existe um movimento de nem ser chamada de Pinot Meunier, e sim somente Meunier. Então, assim, para simplificação, tá? E esses métodos são distintos. Por exemplo, o método Charmat, ele não existe a segunda fermentação, ela acontece especificamente dentro da cuba de inox, digamos assim. Autoclaves, isso, muito exatamente. mais simples, tá? Então toda a vinificação acontece ali. No método tradicional são várias etapas, ou seja, o vinho, existe a vinificação, existe aí um momento em que esse mosto e esse vinho base é colocado dentro das garrafas. Na França, Edi, todo o espumante champanhe, ele é feito com uma receita, com 3 castas diferentes, tá? Que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier, que ultimamente eles têm chamado, tem simplificado, inclusive falado somente Meunier, para simplificar. Bacana. Tá? Então, assim, o que acontece? Esse método especificamente, ele entra, feito o vinho base, ele entra na garrafa para a segunda fermentação e ele entra depois num sistema de pupitres onde todos esses espumantes, eles são girados manualmente para que as leveduras fiquem em contato com todo o líquido dentro dessa garrafa. Então, assim, após um tempo que o próprio produtor aí determina, ele acaba fazendo de autólise, esse tempo de autólise, ele acaba fazendo o dégorgement, que é justamente quando ele tira esse licor, essa levedura que tem, ele coloca digamos aí, num recipiente com uma salmoura, nitrogênio, geralmente, né? Exato, e alguma congela, coisa né? Exato, muito congelado, ele tira essas impurezas e aí sim ele coloca o licor de expedição para graduar que nível ele quer do espumante champanhe. Ou seja, ou ele quer um Brut, ou um Nature, ou um Extra Brut, ou um demi-sec, ou seja, ali ele consegue fazer essa graduação. Tá? Que bacana, Simone. Então, assim, na França existem essas 3 castas, né? Então, específico na região de Champagne. Exato. E aqui no Brasil, né? A gente percebe que o Brasil, ele vem produzindo excelentes espumantes e sejam eles natures, brutis, extra, brutis, perdão, demi-sec, moscatéis. Quais são as uvas que mais se adaptam aqui? Porque a gente entende que quando a gente fala de espumante, a gente tem a Chardonnay e a Pinot Noir, certo? Certo. Mas existem outras uvas que eles acabam, dependendo do produtor e da vinícola, eles podem utilizar para trazer uma complexidade aromática um pouco mais intensa? Com certeza. E isso depende muito do terroir, da região e do produtor, Ed. Isso aí é uma questão toda assim, o produtor ele decide qual tipo de produto ele vai fazer de acordo com essas questões, com esses fatores. Ele tem que ser esses fatores, principalmente de terroir, precisam ser respeitados para que ele consiga obter o melhor produto e a melhor qualidade desse produto. Não adianta ele tentar inventar onde ele não pode
por exemplo, fazer um espumante de uma casta que realmente não vai se adaptar a esse tipo de produto. Então, assim, tem se usado muito, além do Chardonnay, a Riesling itálico para fazer os espumantes, tá? Bacana. Além do Pinot Noir, mas muitas vezes a gente consegue encontrar também alguns espumantes com outras castas diversas de vinho branco. Então, assim, e quando se trata de vinho rosé, de vinho espumante rosé, também existem outras castas que podem ser inseridas dentro desta fórmula. Depende muito realmente do produtor e do resultado que ele quer ter, e do que ele quer, do que ele está sentindo do mercado, do que seria interessante para ele ofertar ao mercado. Que bacana, Simone. Nossa, que poço de conhecimento, hein? Estou muito orgulhosa. Se você foi nossa aluna e você continua, você está seguindo também por essa profissão, né? No caso, como uma sommelier, mas com muito conteúdo, com muita dedicação. Eu acompanho você já faz bastante tempo. Ai, que bom, Ed, e eu estou muito orgulhosa e admiro muito você. Então, proponho um brinde pra gente finalizar o nosso podcast. Um brinde com excelentes vinhos brasileiros e muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Gostou desse vídeo? Confira esse e muitos conteúdos exclusivos no Europlus, uma plataforma original centro-europeu.